Brasileirão pode ser decidido hoje, meu irmão. Tem 2 times brigando pelo título que entram em campo hoje e 5 times grandes lutando contra o rebaixamento. Tudo hoje no Brasileirão. Vamos ver os favoritos e o que pode mudar na tabela. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha mais uma vez aqui para falar sobre futebol brasileiro. Ontem não teve vídeo aqui no canal, teve a final da Libertadores. Quem me acompanha no Instagram sabe o porquê que não teve vídeo ontem, mas hoje estamos de volta à programação normal. Vamos falar sobre Série A, temos 5 jogos hoje, tá? A gente vai ter Grêmio e São Paulo. Cara, isso afeta muito a zona do rebaixamento. A gente tem Grêmio e São Paulo, como eu falei, né? Temos Vitória e Fortaleza, temos Flamengo e Internacional, Bragantino e Cruzeiro e a luta pela permanência entre Atlético Paranaense e Fluminense. Inter e Fortaleza brigando pelo título, inclusive aqui tem que fazer uma correção, pedir desculpas à torcida do Lion do Fortaleza, que no vídeo que eu fiz ali, se você não viu o vídeo ainda, vou deixar aqui em cima, né? Eu simulei as últimas 3 rodadas e eu não citei o Fortaleza como um time candidato ao título ainda, né? Mas o Fortaleza, vou botar a tabela já na tela aí pra você. Fortaleza ainda está ali com 65 pontos e ele ainda pode chegar a 74, né? Então o Fortaleza ainda tá na briga pelo título. Tamo junto aí, torcida do Fortaleza que me avisou lá nos comentários aí. Eu viajei nessa aí, erro meu. Mas tamo junto aí, o Lion tá na briga pelo título e tem um jogo muito importante hoje. Mas vamos falar primeiro sobre esse jogo aqui, ó. Entre Grêmio e São Paulo, jogo às 16 horas. O São Paulo não tem mais nada para fazer no campeonato, tá? O título do Botafogo já abriu o G6 aqui, então o São Paulo já está garantido na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O que o São Paulo tem para fazer ainda? Cara, é ganhar mais dinheiro, né? A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, quanto mais alto o seu time terminar, mais dinheiro ele ganha. Então, posições acima, o São Paulo ganha mais dinheiro, tá lutando por dinheiro. Nesse momento não tem mais nenhum benefício esportivo. Enquanto o Grêmio, meu irmão, tá numa situação gravíssima. O Criciúma tomou uma virada ontem absurda do Corinthians, virou o primeiro tempo ganhando por 2-0, terminou o jogo 4-2, tomou 4 gols no segundo tempo esse time do Criciúma, que tinha feito uma defesa espetacular contra o Fluminense, contra o Corinthians, abriu a porteira, né? Então o Criciúma vai permanecer na zona do rebaixamento, tá? Não, o Grêmio não pode entrar na zona do rebaixamento mais nesta rodada, mas é a chance do Grêmio escapar do rebaixamento, né? O Grêmio ele iria a 44 pontos e poderia escapar dependendo ali das combinações, né? Acredito que não, ele não possa escapar porque o Criciúma vai ter 6 pontos e vai ter... o Grêmio vencendo hoje ele escapa sim, porque ele bota 3 vitórias pra cima do Criciúma. Então dependendo, tá? Se o Bragantino não vencer e o Grêmio vencer, o Grêmio escapa do rebaixamento nessa rodada. Então um jogo muito importante, o Grêmio que tá passando por uma crise, né? Renato Gaúcho ameaçou os jornalistas depois do jogo contra o Cruzeiro, deu um bafafá danado. O Grêmio vem aí para tentar essa vitória para cima de um São Paulo que, como eu disse, já não quer muita coisa, né? E tem desfalques, tá? Para esse jogo de hoje, tá? 2 zagueiros estão desfalcando o Grêmio ainda, já desfalcaram contra o Cruzeiro, e Rodrigo Eli com uma lesão no pé e o Kahneman que tá com problema no quadril. Os 2 zagueiros titulares estão fora, né? Então Renato Gaúcho deve manter a zaga que jogou contra o Cruzeiro, né? Gemerson e Rodrigo Caio na titularidade. O Jeromel deve ficar no banco de reservas. O São Paulo tem o desfalque do Caleri ainda, tá? Ele que não jogou contra o Galo na última rodada, né? Tá com dores musculares, não vai jogar hoje. Segue fora da equipe, assim como o Michel Araújo, meio de campo ali, que tá com um problema na panturrilha direita também. Então, desfalque o São Paulo tem esses 2 desfalques. É um jogo muito mais importante pro Grêmio do que pro São Paulo. A torcida do Grêmio tá mobilizada, vai encheirando do Grêmio e o Grêmio precisa muito dessa vitória. Para mim, o Grêmio é favorito com 3 raios contra 2 do São Paulo. Então esse é um jogo que vai mexer um pouquinho ali com a posição da parte alta da tabela, mas principalmente com a briga pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, né? Flamengo e Inter, esse jogo aqui, jogaço às 16 horas. O Flamengo, assim como o São Paulo, já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e não tem mais chances de título. Então, o Flamengo briga só mesmo pela mesma coisa do São Paulo, né? Subir posições. O Flamengo ainda pode terminar ali na 3ª posição, né? No máximo. Então, o Flamengo tá brigando por dinheiro também. Mesma coisa que o São Paulo. Já o Inter não, tá? O Inter ainda briga pelo título. Já a gente fala melhor sobre o que o Internacional almeja, tá?
O Flamengo tem o desfalque do Pulgar para esse jogo de hoje no Maracanã, né? O Pulgar tá suspenso, ele foi expulso no empate contra o Fortaleza, né? Na última rodada, não vai jogar. Então, De La Cruz, cara que tá muito tempo sem jogar, deve voltar já no time titular. Ele voltou a treinar ao longo dessa semana. Ele deve voltar a jogar aí. Ele tava com uma lesão na coxa direita, tratou, já treinou ao longo da semana, deve voltar já como titular para esse jogo de hoje. Gabigol deve ser mantido no comando do ataque, fazendo aí provavelmente aí uma das suas últimas partidas pelo Flamengo. É a penúltima no Maracanã, né? Pode ser a última, né? Quem sabe, né? Vamos ver o desenrolar aí da situação. E a situação do Inter, cara? Primeiro, situação de tabela do Internacional. O Internacional nesse momento tem 8 pontos atrás do Botafogo, só que o Inter ainda vai disputar 9 pontos, né? Então qual é a situação do Inter? Só depende dele chegar vivo na última rodada. O Inter tem que vencer esse jogo de hoje contra o Flamengo, iria a 68 pontos. Aí na próxima rodada o Inter já vem aqui, ó, para receber o Botafogo no Beira-Rio ali na quarta-feira. Então o Inter vencendo esses dois jogos, né, vencendo o jogo de hoje contra o Flamengo e o jogo contra o líder Botafogo na próxima rodada, o Inter fecharia, tá, essas 37 rodadas com 71 pontos, ficaria 2 pontos atrás do Botafogo e aí iria para a última rodada ali com chances de levantar a taça. Então o Inter briga pelo título hoje, já tá com a Libertadores garantida também, fase de grupos pro Inter. E hoje tem um desfalque seríssimo, o Borré, tá? O artilheiro aí, um dos artilheiros do time na temporada. Borré tá fora desse jogo de hoje, mas tem Ener Valencia. Não sei se você viu o gol dele pelo Equador nessa última data FIFA aí, nas eliminatórias. Foi um golaço que o Valencia fez. A gente sabe que o Valencia é um grande jogador. Tá tentando retomar o seu espaço no Internacional e vai ser o atacante principal, né? Vai ser o comando do ataque, vai ser o centroavante aí do Internacional nessa partida de hoje. O Inter que vem de uma invencibilidade de 15 partidas, é o melhor time do segundo turno, tá na liderança do segundo turno. Então o Inter vem aí embaladaço, vem com Ener Valencia no comando do ataque e tem também o retorno de Thiago Maia, lei do ex possível aí, né? Thiago Maia, que é ex-jogador do Flamengo, ele tá de volta para esse jogo de hoje. Ele tinha sido liberado no jogo contra o Bragantino porque o pai dele, né, teve um problema de saúde seríssimo e ele foi liberado pela diretoria para acompanhar o pai no hospital, mas está de volta hoje. É um retorno importante e tem esse desfalque importante do Borré, mas o Inter vai ter que ir para cima. Cara, o Inter não tem mais nada a perder, tem que ir para cima, tem que tentar vencer o Flamengo. Para mim o Inter é favorito, são 3 reais pro Inter contra 2 do Flamengo, mesmo esse jogo sendo no Maracanã. E um jogaço que nós teremos hoje aqui, Vitória e Fortaleza. Cara, o Fortaleza brigando pelo título ainda, como eu falei no início do vídeo, e o Vitória tentando garantir a sua permanência na Série A, que pode vir hoje essa permanência do Vitória, tá? A situação do Vitória, o time tá ali na 12ª posição, tá pensando inclusive nessa vaga da Sul-Americana, que vem aqui até o 14º nesse momento, né? Então é um jogo muito importante pro Vitória. O Vitória vencendo esse jogo hoje, passa o Vasco, passa o Atlético Mineiro, tá? Fecha na 10ª posição e escapa do rebaixamento, tá? Escapa do rebaixamento porque, vamos fazer as contas do Vitória aqui. Vitória indo a 45, ele ficaria, o Criciúma não poderia mais alcançar o Vitória, o Bragantino, vamos supor que Bragantino e Fluminense vençam. E aí o Bragantino ficaria na zona do rebaixamento com 40 pontos, né? O Vitória ainda 45, ele ainda não escaparia do rebaixamento matematicamente. Então, o Vitória precisa vencer, a mesma coisa que o Grêmio, precisa vencer e torcer por um tropeço do Bragantino contra o Cruzeiro, que o Vitória escapa matematicamente do rebaixamento. A gente sabe que o Vitória já está encaminhando a sua permanência, né? Então, o time briga por isso hoje, para confirmar a sua permanência na Série A, que pode vir hoje em caso de vitória. Tem desfalque também no Vitória. Thiago Carpini, técnico que mudou a história do time ao longo dessa Série A. Não vai ter o Carlos Eduardo, tá? Atacante Carlos Eduardo tá suspenso, tomou o cartão na última partida, não vai poder jogar esse jogo de hoje. E o Caio Vinícius também tá fora, assim como o Camutanga e o Osvaldo. Todos eles seguem como desfalque do Vitória. Ainda a gente não podem voltar ao time nessa rodada. Do lado do Lion, né? O Fortaleza, né? Torcida do Fortaleza aí que me perdoe, tá boladaça comigo porque eu disse que eu não citei o Fortaleza, eu errei feio, né? E o time vem brigando pelo título, tá? O Fortaleza também já garantiu. Cara, que campanha absurda que o Fortaleza tá fazendo, meu irmão. O Vojvoda é um dos melhores técnicos do Brasil e a imprensa exalta pouco, tá? O que o Vojvoda tá fazendo, tá?
Fortaleza já está garantido na Libertadores do ano que vem, tá? Então, isso já é uma coisa gigantesca, mas o time quer mais, o time quer ser campeão, e como eu falei, quanto mais alto o Fortaleza ficar, melhor também, mais dinheiro entra no caixa do clube, e é um dinheiro considerável, tá? Então, Fortaleza indo a 68 pontos, vencendo esse jogo de hoje, ficaria 5 pontos atrás do Botafogo, e precisaria que o Botafogo perdesse os próximos 2 jogos, né? Para tentar esse título aí, né? Porque olha só, a situação do Fortaleza, ele chega no máximo ali a 74 pontos. Se o Botafogo empatar um jogo, também ir aos 74 pontos, né? Vamos supor que o Botafogo perca para o Inter e empate com o São Paulo. Nessa circunstância, o Fortaleza teria que vencer os 3 jogos, empataria ali em número de vitórias e teria que tirar, nesse meio tempo, 13 gols de saldo do Botafogo. É bastante coisa, então é melhor contar com que o Botafogo perca os 2 jogos, né? Então, Fortaleza, além de vencer os jogos, tem que fazer muito saldo para aumentar as suas chances de título, mas as chances de título do Fortaleza são essas: vencer todos os jogos, torcer para o Botafogo perder o máximo de pontos possíveis, assim como os times que estão acima dele, né? Palmeiras e Inter também não podem mais pontuar além dos 74 pontos, tá? Então, esta é a situação do Lion para tentar esse título brasileiro, que seria uma coisa histórica e absurda, né? O Vojvoda tem desfalque, tá? Para montar o time do Lion, tá? O Eros tá fora, tá suspenso para esse jogo de hoje, tomou o 3º cartão amarelo. Pedro Augusto tá no departamento médico, também não joga. E o Bruno Pacheco não embarcou com o time, tá? Então todos esses 3 jogadores estão fora desse jogo de hoje, para um jogo decisivo pro Fortaleza, que vale muita coisa. É um dos jogos mais importantes da temporada. Mas para esse jogo de hoje, cara, quem viu o Vitória jogando, o Vitória é um dos melhores times do retorno do campeonato, tá? Tá lá nas cabeças, tá jogando muita bola. Tem um dos melhores retrospectos recentes, jogou muito na última rodada contra o Botafogo, campeão da América, jogou muita bola mesmo, defendeu muito bem, quase venceu o jogo do Botafogo. Vitória hoje pra mim é um time muito linear, muito consistente, assim como é o Fortaleza, vai ser um jogaço, tá? Muito bom ver 2 times do Nordeste assim em alta fazendo um jogo desse nível, mas pra mim o Vitória é favorito com 3 raios contra 2. Toma esse tempo de você aqui pra te falar, cara. Vai lá no meu Instagram, se você for ao estádio hoje, filma a festa da sua torcida direto do estádio, me marca que eu vou repostar todo mundo, tá? Eu reposto os seus stories se você me marcar, porque eu quero mostrar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro, beleza? Bragantino e Cruzeiro, cara, é difícil a gente falar alguma coisa desse jogo, né? Os 2 times que praticamente não vencem no campeonato, né? O Bragantino tem 11 jogos sem vencer, o Cruzeiro venceu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro sob o comando de Fernando Diniz. O Cruzeiro tá brigando por vaga na Libertadores, né? Agora abriu o G8. O Cruzeiro quer essa vaga aí na pré-Libertadores, então se quiser ir, tem que vencer esse jogo de hoje. E o Bragantino lutando pela sua sobrevivência, né? Também se quiser permanecer, tem que vencer. Então, os 2 times, cara, valendo muito, vale muito para os 2 times esse jogo de hoje. O Bragantino não tem desfalques em relação à rodada passada. O Cruzeiro viajou com 2 jogadores que são dúvida, tá? O Lucas Villalba e o Gabriel Veron, os 2 são dúvida para esse jogo de hoje, né? Principalmente o Veron, que saiu do jogo contra o Grêmio ali com dores ali na coxa, então ele preocupou bastante, já tem um histórico alto de lesões, mas o Veron viajou. Não sabemos se ele vai começar como titular, mas ele tá ali à disposição do Cruzeiro, beleza? Então, cara, vale mais, eu acho, que pro Bragantino do que pro Cruzeiro, tá? Porque a sobrevivência é sempre algo maior do que a vaga na Libertadores, né? Mas pra mim o Cruzeiro é favorito. São 3 raios pra Raposa, 2 raios pro Bragantino. E o último jogo de hoje, cara, o jogo que eu vou passar mal, Atlético Paranaense e Fluminense, cara, um jogo muito importante. Os 2 times estão aqui embaixo, estão na berlinda, tá? O Atlético Paranaense pode escapar também do rebaixamento hoje. Se o Atlético vencer e o Bragantino não vencer, o Atlético escapa do rebaixamento, porque ele iria a 44 pontos e ele ficaria 6 pontos acima do Criciúma, né? Só que ele teria 12 vitórias contra 9, faltando 2 rodadas, o Criciúma não poderia mais passar o Atlético Paranaense. Então o Bragantino não vencendo hoje, o Atlético Paranaense vencendo, o Furacão escapa do rebaixamento e a torcida do Atlético está muito mobilizada. Todos os ingressos foram vendidos para esse jogo aí, cara, expectativa de recorde de público. Tá? O recorde de público foi contra o Atlético Goianiense, né, com 42 mil torcedores do Furacão no estádio. Hoje a expectativa é de que esse recorde seja quebrado. A diretoria está inclusive disponibilizando telão fora da Arena da Baixada. Então, assim, a torcida do Atlético está muito mobilizada. É um jogo muito importante pro Atlético. Está no ano do seu centenário, não pode nem pensar mais em ser rebaixado. Então o time vai para cima. O Eric
tá de volta para esse jogo de hoje, ele que tá numa fase final de recuperação de lesão aí. Não jogou nos últimos jogos contra Bahia e Atlético Goianiense, tá de volta para esse jogo de hoje, deve ficar no banco de reservas, tá? Ele que tá voltando aí aos poucos, e o Thiago Heleno também tá de volta ao time, ele tava suspenso na rodada passada, vai ser titular de novo, xerife da zaga aí do Furacão. O Thiago Heleno tá de volta. No Fluminense, cara, a situação só não é pior porque o Criciúma perdeu ontem, tá? Porque se o Criciúma tivesse vencido esse jogo como estava vencendo ali até o intervalo, o Fluminense iria para esse jogo na zona do rebaixamento. Só que o Fluminense ainda pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, tá? Se perder esse jogo e o Bragantino vencer, o Fluminense termina a rodada na zona do rebaixamento. Se o Fluminense empatar, ele se garante fora da zona nesta rodada, tá? O Fluminense não tem condição de escapar do rebaixamento nessa rodada, mesmo vencendo. Só que a vitória traz muita tranquilidade, né? O time passaria ali, o Juventude, né? Ficaria ali na 13ª posição. O Fluminense passaria Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude, dependendo do resultado do Grêmio, mas permaneceria no mínimo, né? Alcançaria no mínimo a 14ª posição e ficaria bem mais tranquilo para essas últimas 2 rodadas. Só que é um jogo muito difícil e o Fluminense tá sem o Keno, né, cara, que tem sido ali um dos jogadores mais agudos do time no ataque. O Keno tem jogado muito bem, ele torceu o tornozelo no último jogo contra o Criciúma no Maracanã, tá fora desse jogo de hoje e o Mano tá tentando quebrar a cabeça, tá? Eu não sei por que, Mano Menezes, pelo amor de Deus, faz o simples mesmo, faz o simples. Mano Menezes testou 3 zagueiros para esse jogo aí, mudando o esquema do time, mas o mais provável é que ele vá de Lima, tá? O Lima substituindo o Keno, aí ele deixaria 2 atacantes ali, né? Mudaria o esquema também, iria para um 4-4-2, mas mexeria menos do que botar 3 zagueiros, né? Inclusive, para você tricolor, ele testou também Germancano como titular de volta no lugar de Cão Elias. Eu apoio muito essa decisão. Germancano, para mim, já voltou há muito tempo a ser titular desse time do Fluminense com a queda de rendimento do Cauã Elias. É um jogo, é uma final contra o rebaixamento, vale muito para esses 2 times. Furacão jogando em casa, Fluminense muito abalado psicologicamente, tá? O time do Fluminense não tá bem, toma um gol e murcha, brocha, fica muito mal. O Atlético tá com o apoio da sua torcida, a gente sabe como é que é jogar lá. O Atlético é favorito para esse jogo com 3 reais contra 2 do time do Fluminense, que tá aqui nessa zona de rebaixamento, muito próximo da zona do rebaixamento, né? Então, cara, esses são os favoritos para os jogos de amanhã, os meus favoritos, né? Comenta aqui embaixo os seus favoritos. A gente vai fazer live, vou fazer live aqui no canal, tá? Nos jogos das 6h30 aqui. Esses 3 jogos eu vou acompanhar ao vivo, né? Vitória, Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense vai ter live aqui no canal, então não deixa de se inscrever para acompanhar essa live, ativar o sininho. Então, até a live. Tamo junto, valeu e falou!